Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. Estamos chegando aqui com Rede Verdade, mais uma edição ao vivo para você que está acompanhando. Fica ligado, já começa a semana na programação da sua TV Arapuã. Abraçar você de toda a Paraíba que nos acompanha aqui e vai acompanhar a partir de agora minha conversa aqui com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que já está aqui conosco. Prefeito, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui. Tem São João Pessoa, prefeito? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão nos dando a oportunidade de nos assistir. E com certeza, faremos o São João. Começamos já nessa quarta-feira com o concurso de quadrilhas juninas do município de João Pessoa, ali no Almedão, como foi o ano passado. E depois faremos o concurso estadual também de quadrilhas juninas. E além da proximidade do São João, realizaremos na Lagoa, a exemplo de que foi feito o ano passado. Tem uma programação específica para lá de atrações, né? Prefeito, você estava no rádio agora conosco, eu vou lhe fazer a pergunta que fiz lá para a gente abrir nossa conversa sobre que análise o senhor faz do momento atual da sua gestão agora. Você está em 2023, começou o mandato em janeiro de 2021, tem no meio da pandemia ali, junho de 2023, as portas do próximo ano, que é um ano eleitoral, um ano que as pessoas analisam a sua gestão de forma mais nítida. Que momento isso se encontra, prefeito, para esse tempo agora? Qual é a sua leitura? Na verdade, é importante que a gente faça a verificação do tempo que nós temos de governo. Nós estamos completando agora no final do mês 30 meses de gestão. Desses 30, tivemos os 12 primeiros, muito problemáticos pela questão da pandemia. A prioridade ali era vacina, atendimento? Não poderia ser diferente de priorizar, abaixo de Deus, salvar vidas, que era aquilo que todo mundo estava pensando. Mas mesmo assim, nos permitimos fazer um planejamento no sentido de preparar João Pessoa para um futuro de 1 milhão de habitantes, que a gente pensava que ia demorar mais, mas o último censo trouxe um crescimento de mais de 160 mil novos habitantes na cidade de João Pessoa. Então é urgente a gente cuidar da cidade para prepará-la e sem perder a qualidade de vida. Por isso que até no mesmo ano de 21, nós lançamos o programa, agora tem trabalho, R$1 bilhão de investimentos. Sem ter prometido em campanha, nós assumimos o compromisso inicialmente de 500 ruas, já aumentamos para 1.000 ruas e vamos atingir mais de 1.000 ruas pavimentadas na cidade de João Pessoa. E pavimentada nesse modelo, nesse padrão da nossa gestão, que é o padrão de calçadas padronizadas, com acessibilidade para o cadeirante, o piso tátil para o deficiente visual, plantando árvore na frente da casa que o proprietário se comprometa de cuidar, permitindo que o idoso possa fazer o seu passeio, visitar os seus vizinhos, acabar com poeira no verão, com a lama no inverno, valorizando o imóvel do cidadão, melhorando na qualidade de vida das pessoas. Então esse é um item que está muito presente. Como é a educação? A educação hoje é motivo de muita alegria para todos nós que fazemos a prefeitura, porque eu acreditava e acredito e estamos praticando que nós temos funcionários apaixonados pela educação, que é o quadro do município de João Pessoa. Eu sempre digo nas minhas conversas com os nossos alunos, de que veja que coisa bonita é o professor, que procura aprender, tá certo? Adquirir conhecimento, não para ficar para ele, mas para compartilhar com os alunos. Isso é um exemplo que todos nós temos que fazer. Então, as nossas escolas, para você ter ideia, hoje é de ordem de serviço de número 60. Vencemos todas as 45 que estavam paralisadas, estamos reconstruindo essas escolas num novo padrão que queremos oferecer, com ar-condicionado em sala de aula, com caixa d'água... Foi a solenidade dessas imagens de hoje, Foi hoje de manhã, graças a Deus, um carinho todo especial das nossas crianças. 45 mil tablets, Chromebook para os nossos professores, sala Google, com equipamentos que nem todas as escolas particulares têm, tá? Sala Make para despertar a criatividade dos nossos alunos, atividades culturais, colocamos inglês na primeira série,
ou seja, para as nossas crianças, que é a fase que elas aprendem mais fácil, né? Porque a nossa estrutura é gamificada, facilitando o seu aprendizado, colocando o programa Code, que é de fazer programadores. As nossas crianças vão sair do 9º ano da rede municipal fazendo aplicativos, fazendo página de internet, e-commerce, blog, se for o caso. Ou seja, preparando esses jovens com a perspectiva de ir para o mercado de trabalho em melhores condições de competição. Então, é motivo de muita alegria. Além, Luiz, se me permite, dizer algo que para mim é gratificante. É algo que só nos realimenta. É a questão da gente ser hoje no Brasil a capital que garante vaga para todas as crianças autistas ou com síndrome de Down na nossa sala de aula. Porque tem cuidadores? São 2.800 crianças com mais de 1.550 cuidadores. Ô prefeito, eu erraria se eu estivesse dizendo que o senhor está elegendo a educação, os investimentos na educação, como apostando todas as suas fichas como carro-chefe da sua gestão. Para dar um exemplo, para o senhor entender a minha pergunta, o seu antecessor, Luciano Cartaz, foi reeleito apostando todas as fichas na reforma lá do Parque Solano Lucena, da Lagoa. O senhor aposta todas as fichas em que intervenção da prefeitura nesse sentido? É na educação ou se o senhor pudesse eleger, na verdade, em outra ou outras intervenções? Você ser prefeito de uma cidade, você não pode ter apenas uma prioridade, né? Você tem que ter mais de uma prioridade. Então, eu não posso dizer que eu estaria apostando apenas na educação, porque uma gestão que cuida da educação do jeito que nós estamos cuidando, Luiz, você é convidado para ir assistir amanhã a inauguração de uma escola, para você conhecer o padrão da nossa escola. Reforma. A reconstrução. Para você conhecer, e mais do que isso, você sentir o clima dos profissionais, das crianças que estão estudando na nossa escola, para você ver que mudamos efetivamente a questão da educação do município de João Pessoa. Mas eu dizer que com isso me basta para uma possível reeleição, em absoluto. Nós temos outras prioridades, saúde é uma delas. Tá certo? Saúde é uma prioridade, por quê? Porque nós pegamos, por exemplo, a cobertura do PSF com menos de 80%. Eu deixei com 100% de cobertura. Você sabe o que é isso? Eu vou lhe dizer. Hoje de manhã eu estava voltando da academia e estava ouvindo o programa de Samuca. Aqui da Arapuã FM. Da Arapuã FM. E no caso, ele falou de um rapaz que tinha feito uma colonoscopia com a gente e houve uma distorção dessa informação dizendo que ele tinha entrado na regulação há 60 dias e ainda não tinha saído. Na verdade, ele queria dizer no INSS. E a gente pensou que era na regulação do município. Eu disse, eu vou abrir, assim que abrir a regulação, eu vou saber o que é que está acontecendo. Foi esclarecido que era INSS, não era lá. Mas no mesmo programa, teve um senhor que apareceu do Vista Alegre. Vista Verde, lá em Mangabeira. Ali no Mangabeira, Cidade Verde, 2. Eu disse, eu vou lá. Eu ia dar ordem de serviço nessa escola que você mostrou e fui bater lá. Cheguei lá, a unidade tem 5 PSF. 5. Estava faltando uma enfermeira que tá de licença maternidade. Mas as outras 4 supre isso. Mas qual é o detalhe? Um dos PSF, que é para atender 4.000 pessoas, estava atendendo 8.000. O dobro. Por quê? Porque era a área descoberta que a gestão passada deixaram. Tá certo? Outra unidade desse mesmo equipamento, na UBS, também estava atendendo 8, quando era para atender 4. Eu estou construindo 10 novas, inclusive lá nós vamos construir uma com 4 novas equipes de saúde da família, para descomprimir esse atendimento e ter uma qualidade. E os profissionais de saúde? Nós recebemos com 88 sem médicos. Hoje todos têm médico. Eventualmente uma licença ou algum problema é que o médico, mas hoje todos estão com médico. Então, nós estamos vencendo esse processo. Na saúde também. Ô, prefeito... Só para você ter ideia, Luiz, eu deixei a prefeitura com 184 equipes. Recebi com 204. Estou fazendo 40 equipes. Em menos de 2 anos.
Deixa eu fazer um parênteses aí dentro só desse tema que você falou, enfermeiro, para o profissional da enfermagem em João Pessoa, aqui em João Pessoa, algum problema de pagamento do piso? Qual é a leitura que o senhor tem em relação a isso? Dos recursos que foram repassados pelo governo federal? Existe uma discussão Não foram ainda. Que foram anunciados. Como é que está para João Pessoa? Olha, nós tivemos esse final de semana aqui um encontro nacional da Frente Nacional dos Prefeitos. E sem dúvida esse tema foi tratado inclusive com o secretário executivo do Ministério da Casa Civil do adjunto do Padilha, no caso de Padilha, desculpe, de articulação. E ele mesmo, né, nós estávamos discutindo e todos os prefeitos querendo saber o que fazer, porque ninguém discute a justiça de pagar esse salário, mas a fonte de recurso, bem como o governo federal sinalizou um valor de 7 bilhões. As contas que as prefeituras fazem é que precisa de 28 bilhões de reais. 28 bilhões. Está mandando 7. Para você ter ideia, João Pessoa, por exemplo, que olha que eu dei um aumento de 33% no vencimento deles o ano passado. Mas João Pessoa, se você precisar 100, porque o aumento de Brasília disse que era o piso. O piso de quantas horas? De 40 horas, que é o nacional, ou de 30 horas, que é o de João Pessoa? Ou de 20, como é que fica quem só dá 20 horas? Tem que ser proporcional. Então, em tese, proporcional. Se você fizer proporcional e der apenas complementando o piso, João Pessoa irá gastar 12 milhões de reais. Estamos recebendo 6. Tem 8 que está destinado para cá, mas o próprio Ministério diz que mais de 1 milhão e 900 é para entidade filantrópica. E ainda diz que a gente vai ter que pagar os particulares que, porventura, prestam serviço mais de 60%. Essa conta ninguém está sabendo fazer por parte do governo federal e nós, na próxima semana, vamos levar uma proposta da frente ao Ministério da Saúde, Ministério da Economia e o da Articulação Política. Olha aí. Para mostrar o tamanho desse problema. E tem mais um detalhe, Luiz. Esse recurso só está garantido esse ano. E os próximos anos? Você acha que se a gente pagar, por exemplo, se a gente for botar no vencimento o piso, João Pessoa vai precisar de 22 milhões de reais por mês. Isso é mais de 50% da folha hoje da saúde de João Pessoa. Ou seja, o problema é muito grave, mas o importante é que os prefeitos façam justo o pagamento, tá certo? É encontrar a participação do governo federal, até porque foi uma lei criada pelo Congresso Nacional. Nós agora mostramos que qualquer novo despesa para os municípios, foi aprovado recentemente uma PEC, terá que vir um recurso de quem criou. Prefeito, vamos falar de obras de pedra e cal ou de asfalto, né? É muito bom as oportunidades que eu tenho para vir para falar aqui para a imprensa e para o nosso telespectador, porque a gente tem condições de falar sobre alguns temas que ficam ali em mesa de bar, em restaurante, ou então no imaginário popular, e é bom que o senhor fale em frente eles nesse sentido. Por exemplo, tem um mito que se diz o seguinte: olha, se tirar as obras do governo do estado de João Pessoa, a prefeitura de João Pessoa, a gestão de Cícero, não tem nada na capital em relação à obra. O que é que o senhor diz disso? O senhor já ouviu isso de alguém? Ou todo mundo fica falando escondidinho e não fala na sua frente? Depende do interesse de falar isso. Eu faço questão de ressaltar que está sendo fundamental a parceria do governo do estado com a prefeitura municipal de João Pessoa. E dizíamos isso na minha campanha. Repetimos agora na reeleição de João. E é pura verdade. Nós temos parcerias em várias áreas. Nós temos parceria, por exemplo, no Parque das Três Ruas, nos bancários. O governador está fazendo a ponte ligando a cidade universitária. O governador está fazendo a ligação do altiplano para a cidade universitária. Está fazendo viadutos lá em bairro das Indústrias, está ligando João Pessoa a Bahia e Santa Rita, e vamos fazer junto o Parque do Cuiá. Ele está me ajudando na infraestrutura de Dubai, com 7 milhões e meio fazendo a infraestrutura, nós vamos gastar 40 milhões na construção dos apartamentos. Ou seja, essa ajuda mútua que existe, tá certo, entre a prefeitura, o governo do estado está fazendo o parque
Paraíba 4, no Bessa, eu estou fazendo as avenidas que cercam o Parque Paraíba 4. Eu estou fazendo o Parque da Cidade no Bessa, o governador vai me ajudar no recurso para isso. Nós estamos concluindo um projeto da subida do altiplano, também em parceria com o governo do estado. Ou seja, vamos fazer o grande projeto de mobilidade urbana. O governo conseguiu uma parceria com a agência francesa de 240 milhões. Quinta-feira foi aprovado. Você tem ideia, 24 projetos foram para análise na COFIEX, no Ministério da Fazenda. Quinta-feira, 24. Foram aprovados 8. A melhor nota técnica foi João Pessoa. Ficamos em 4º lugar da aprovação dos projetos. De 55 milhões, tá certo? Para projetos em João Pessoa. Desses 160 com a agência francesa, vai ser para complementar o projeto de mobilidade urbana ao lado do governo do estado, onde vamos fazer 4 corredores, 4 terminais, de Cruz das Armas, 2 de Fevereiro, Pedro II e Epitácio Pessoa, onde vamos implantar ônibus elétricos, com ar-condicionado, ônibus maiores, com piso rebaixado, com Wi-Fi, com um carregador de celular para quem está sentado, quem está em pé, com inteligência para se comunicar com os sinais, para o sinal abrir, dar prioridade ao ônibus, para reduzir o tempo e aumentar o conforto na viagem dos passageiros. Ou seja, nós temos várias ações que se complementam, né, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da cidade. Essa fala é veneno para a parceria? Eles ficam desesperados, os adversários, tá certo, por não entender que é possível você cumprir palavras em campanha. O que eu e João dissemos e repetimos é o que está acontecendo. Sobre mobilidade, deixa eu pegar algumas perguntas específicas. Mesmo com as intervenções, com melhoria na qualidade de transporte público, teremos um debate sobre rodízio de placas em João Pessoa? Chegaremos a esse ponto, prefeito? Olha, você não pode prever isso, porque isso é uma tendência que existe no mundo, mas depende também de outros fatores. Eu, na rádio ali, dizia que eu conheci cidade na China que antes só tinha bicicleta. Voltei tempo depois, só tinha moto praticamente. Voltei depois, só tinha carro. Chegaram ao ponto de proibir motocicleta. Então, quer dizer, isso aí quem vai dizer é a demanda, é a necessidade, tá certo? Se Deus quiser a gente avançar no transporte coletivo, de conforto, com passagem mais barata, que é o que a Frente Nacional está propondo, que seja criado um marco legal do transporte coletivo, para que, por exemplo, o preço da passagem não sobrecarregue o trabalhador ou o desempregado, tá certo? Na hora que você bota tudo que entra na planilha. Então essa é a nossa preocupação, é pensar a cidade do futuro. João Pessoa sediou o primeiro encontro da frente do futuro das cidades. E aí nós vamos estar discutindo todos esses itens, até porque uma das coisas mais importantes desse debate, que teve a presença de 5 ministros, de vários prefeitos de capitais, de grandes cidades do Brasil, é que despertar nas pessoas a importância do município. Se ele precisa de uma educação pública, é com o município. Se ele precisa de uma saúde pública, é com o município na sua grande maioria. Se ele precisa de mobilidade urbana, é com o município. Se ele precisa da geração de emprego, do desenvolvimento econômico, são ações do governo do estado, do governo federal, mas também do município. Ou seja, a gente despertar cada vez mais para que as pessoas entendam o papel importante que um prefeito tem na cidade. E que ninguém pode fazer tudo, mas pode tentar melhorar a vida das pessoas e cuidar principalmente daqueles que mais precisam. Deixa eu fazer uma 3 em 1 só pela orla de João Pessoa, Barreira do Cabo Branco, Largo de Tambaú, com aquela confusão de todo mundo usufruindo ao mesmo tempo e na mesma hora, e o Hotel Tambaú, que é numa cidade do futuro, um equipamento daquele ali parado. Quais são os três movimentos para esses 3 pontos aí? Na Barreira, uma preocupação muito grande, porque eu sempre digo, a gente tem que dizer se a gente quer perder o ponto mais oriental das Américas ou não. Tá? A diferença nossa para Natal é pequena. Ou a gente cuida e evita que o mar avance, no caso da Barreira, ou senão nós vamos entregar esse patrimônio, né, para outras cidades. Mas lá nós estamos todos os estudos de estabilidade da Barreira. Foi a TECEL aqui, que é um órgão da universidade que faz essa pesquisa. Estamos estudando, então, qual é a alternativa. A alternativa possivelmente seja injetar
tá certo, concreto nessa barreira aí que está sendo mostrada, para estabilizar, para ela deixar de desmoronar, tá certo? Para ela deixar de avançar no continente, estabilizando ela, essa é a nossa prioridade. No Largo de Tambaú, nós estamos disciplinando exatamente o mau uso, tá certo, de alguns que dizem que precisa de emprego, mas emprego todos precisam, a grande maioria precisa. Por que é que tem alguns com prioridade, principalmente aqueles que compram passeios motorizados, que não é de baixo investimento, é diferente daquele que tem um tabuleiro, que tem um pequeno negócio para vender, tá certo? Faz investimento trazendo risco de vida para as pessoas que estão circulando lá. Você vai proibir aquilo? Aquilo dali nós vamos disciplinar cada vez mais e ser mais rígido ainda, tá? Temos também um projeto discutindo a orla de uma pessoa que o Ministério Público está discutindo com a gente, nos ajudando no disciplinamento do uso daquela área. Estamos conversando com a Associação dos Barraqueiros para que a gente encontre um equilíbrio, que as pessoas tenham oportunidade de renda, mas que respeite também a maioria que é a população que precisa usufruir, né? Bem como os turistas que nos visitam. Quanto ao Hotel Tambaú, eu recebi a semana passada uma ligação do proprietário que desapropriou, que comprou o leilão, arrematou no leilão, e me pedindo uma audiência com um grupo hoteleiro que pretende se instalar no Hotel Tambaú. Vou ouvir a proposta deles. A minha prioridade é ter ele devolvido como equipamento de um patrimônio que é da nossa cidade, mas também que cumpra o seu papel, tá certo, como um equipamento turístico para a nossa cidade de João Pessoa. Vamos ver qual é a proposta deles em termos de projeto, qual é o prazo para executar isso, para que então a gente possa tomar uma decisão, conversando inclusive com a Justiça, já que há um decreto de desapropriação. Bom, eu quero falar sobre política um pouco, prefeito. Nosso tempo está aqui um tanto quanto já estourando, mas a engorda da praia, esse debate sobre engorda da praia, pelos seus adversários políticos, nem o mar está avançando, nem toda ação que você me parece que vai pensar em fazer também recebe críticas aí. Qual é o seu verdadeiro, a sua verdadeira intenção diante desse problema que me parece que não deveria ser discutida do ponto de vista de o mar está avançando, tá, isso é ponto. O que fazer sobre isso? Aí sim, há várias opções. É exatamente isso. Eu acho que você coloca com muita responsabilidade esse debate. Alguém duvida que o mar está avançando? Não deveria ter esse debate. Não deveria ter esse debate. E vamos deixar o mar avançar? Vamos deixar só tomar medidas paliativas depois que avançar, exemplo que avançou logo ali perto do Gulliver, no primeiro mês da minha gestão, que avançou na Avenida Cabo Branco, esse trecho aí que agora nós estamos dando uma solução definitiva, tá certo? Mas ela é instante. Nós precisamos e podemos e devemos fazer alguma medida preventiva. Quem vai dizer isso? Estudo. Você tem um estudo? Eu não tenho. Ainda estou para receber. Como é que a pessoa diz que é contra o estudo se o estudo ainda não foi apresentado? Isso não parece, no mínimo, um radicalismo? Porque de duas uma, ou é radicalismo de não querer fazer nada, para que quanto pior, melhor, tá certo? Ou é que não sabe nem que a água do mar é salgada. Que danado de especialista é esse que emite opinião sem ter os estudos do que vai fazer? Então isso para mim é uma coisa muito pacífica. Nós vamos receber, tá certo, os estudos e vamos ouvir a academia, vamos ouvir os contrários, vamos ouvir os favoráveis, vamos definir se isso tem custo, tem, quanto é o custo. Eu estou vendo as pessoas falar em custo. Que custo? Qual é o valor que vai ser gasto? Me mostre aonde está definido isso. Ah, não vai voltar os arranha-céus. Vai não, eu já fui prefeito 8 anos e não voltei. Está indo com 4, eu pedi até o deputado Evásio para endurecer. No nosso plano diretor, isso está por demais claro que não pode verticalizar ali na orla, tá certo? É só quem quer distorcer o debate para torcer para que quanto pior, melhor. Aí, ei, gente, vamos falar de política, prefeito. O encontro dos partidos da base do governador João Azevedo, centro-esquerda, progressistas, daquele encontro sai ali um ou outro lançamento do nome de Tibério Limeira, secretário de administração, como possível
candidato do PSB, na verdade, de forma mais clara, o presidente do PT, Jackson Macedo, fazendo essa defesa. Tá faltando o quê nessa articulação com o PT para o seu palanque, o seu projeto de reeleição, prefeito? Olha, eu tenho tranquilidade em relação a isso. Eu estou dizendo o que a gente dizia, eu repeti no governo João, o governador João, eu prefiro, tá certo, ter a certeza que tenho de que a orientação do governador João é continuar o que nós estamos fazendo. Ele tem dito isso publicamente. Publicamente, então por que é que eu vou estar discutindo outros fatores? Você acha que Tibério vai desobedecer a João? Ou qualquer outro que eventualmente tenha interesse? Então eu prefiro continuar a minha parceria com o João e fazendo aquilo que nós assumimos de compromisso para a cidade de João Pessoa. Cuidar da cidade, desenvolver projetos. A gente, toda vez que eu e o João nos encontramos, a gente não faz só aquilo que estava pensado. A gente já discute fazer cada vez mais. Então eu acho que é isso que é importante. O resto, eu acho que, e é natural, porque a política é dinâmica, tem as suas especulações. O senhor está querendo dizer o seguinte, olha, se todo mundo estivesse dizendo que a aliança é com o Cícero e João ainda tivesse calado ou dizendo outra coisa, eu estaria preocupado, é isso? É verdade. Nesse caso, é o contrário. Agora, para além disso, aí já saindo do PSB, a sua intenção, já revelada aqui no Frente a Frente, inclusive, de avançar com o Partido dos Trabalhadores aí diretamente com o PT, que está ali, em parte, discute candidatura própria. Não está avançando isso, prefeito? De que ponto? Do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político? Sabe qual é a minha tranquilidade em relação a isso? Eu vou lhe dizer, nós fizemos um encontro de prefeitos na cidade de João Pessoa. Vieram 5 ministros do governo. Do governo Lula. Todos eles, quando você vê os programas, as ações que o governo está fazendo, ecoa exatamente nos programas que nós fazemos aqui. Então, é algo também que eu tenho uma certa tranquilidade. Né? Nós já tivemos recurso, por exemplo, de Dubai liberado, do S liberado. Por quê? Porque esses nossos projetos, eles são bons. Eu queria só lhe pedir um favor. Nós vencemos várias etapas de reforma, de reconstrução do Hospital Trauminha, que agora estamos chamando Hospital Geral de Mangabeira. E eu queria dizer o seguinte, nós tínhamos mais de 1.000 pessoas cadastradas que precisavam fazer cirurgias ortopédicas desde 2013 a 2020. Eu vou passar aqui 2 números de telefone que essas pessoas estão sendo chamadas agora para fazer uma nova avaliação e marcar essas cirurgias. São os números 986-51-6495. Esse é um número para entrar em contato. O outro, 986-83-7141. Vamos deixar esse número aqui disponibilizado com vocês. Quem fez para poder voltar. Pode voltar, entrar em contato para agendar. Nós queremos fazer nova análise da sua condição de cirurgia e programar a cirurgia que logo no Opera João Pessoa, exemplo inclusive da parceria que nós tínhamos e temos com o governo do estado no Opera Paraíba, nós queremos zerar a fila para esses que precisam exatamente daquilo que é a especialização do Trauminha. Tá aí, prefeito Cícero Lucena, tempo estouradíssimo. Prefeito, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, sempre é um prazer conversar com vocês. Ok, bom demais. Bom, a você é nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.